Olá meninos, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula passada nós vimos orações coordenadas e nós falávamos de conjunção, tá? E a gente viu as conjunções aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas. E hoje eu reservei um tempo especial para a gente conversar sobre essas conjunções. Porque assim, aprender período composto por orações coordenadas, o mais importante desse conteúdo é eu ter o domínio do uso das conjunções. Por quê? Vamos voltar um pouquinho mais. Quando nós estudamos lá pelo 7º ano, nós estudamos conjunções com a ideia de ligar grandes ideias, né? Ligar grandes construções comunicativas, que são as orações. A conjunção, ela não vai simplesmente ligar uma oração com outra. Ela vai carregar um valor semântico, que a gente também já viu sobre isso. A gente sabe que o valor semântico é que vai trazer a complementação do sentido para essa ligação, tá? É como se a conjunção chegasse para fechar o sentido de uma oração com outra, para deixar claro que o autor tenta comunicar ali com as duas orações. Tranquilo? E aí a gente precisa saber onde é que a gente encontra as conjunções e por que nós usamos conjunções. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que sem conjunção o sentido ele fica perdido, ele fica incompleto, tá? E o segundo ponto é eu saber que tipo de conjunção eu vou usar, tá? E por que eu vou usar. Então é preciso você levar em consideração que na hora que a gente escreve, porque a conjunção a gente usa para escrever textos, né? Principalmente. Então, quando eu estou escrevendo o meu texto, eu preciso estar atento às conjunções. Que conjunções eu vou usar? Em que lugar eu vou colocar cada conjunção? A professora tem isso? Claro. Se eu não sei qual é a intenção de juntar essas orações, o que eu quero construir, eu vou achar que eu posso botar o porquê, o assim, o portanto, o ir em qualquer lugar, e não é isso. O que pode acontecer se eu não atentar para colocar a conjunção no lugar certo? Eu vou pensar numa coisa e eu vou estar escrevendo outra coisa. E é isso que complica o texto de vocês, alunos, porque às vezes eu quero fazer uma explicação e eu uso uma conjunção adversativa. Então, ao invés de quem está lendo o teu texto entender que você ali quer duvidar, quer discordar de uma ideia, que foi isso que você botou, quando na verdade você queria explicar, mas não está conseguindo, a pessoa vai ter um entendimento totalmente errado daquilo que você gostaria de dizer. Estão percebendo como as conjunções elas são as rainhas da semântica? Não só elas, também como as preposições. Então, a conjunção, ela sozinha, ela é capaz de destruir todo um parágrafo na tua redação. Na verdade, a conjunção, ela destrói a tua redação inteira. Se tu não sabe onde colocar o porquê, o portanto, o conforme, o contudo, o porém, você não vai saber o que quer dizer. E muito menos a pessoa que lê o teu texto vai conseguir compreender o que tu quer dizer para ela. E aí, geralmente, os professores dizem assim, teu texto está confuso, porque você não está colocando a construção no lugar certo. Então, a primeira construção que nós vamos fazer hoje é lembrar sempre, cada macaco no seu galho, cada conjunção no lugar certo. Professora, mas como é que eu vou saber qual é o lugar de cada construção? Preste atenção, aluno. Pare e pense. O que eu quero dizer bem aqui? Eu quero explicar? Conjunção explicativa. Eu quero discordar, chamar a atenção do leitor para uma ideia que eu coloquei anterior e dizendo que não é bem isso, né? Que existe outras possibilidades ou que pode acontecer outras coisas. Conjunção adversativa, adversa, contrária. Se eu quero encerrar minha ideia, concluir, conclusiva. Se eu quero colocar como outra opção,
Se dentro do contexto do meu parágrafo eu quero chamar a atenção do leitor para dizer que pode isso, que pode aquilo, que pode... alternativa. Então veja como é importante eu lembrar que tipo de conjunção e o que eu quero dizer naquele parágrafo. Se isso não ocorrer, você nunca vai tirar a nota mínima na sua redação. Você nunca vai conseguir construir um texto bem construído, porque você não está sendo coerente. Então, colocar as conjunções, as preposições e outros elementos que a gente vai estudar lá para frente no lugar certo, chama-se coesão. A coesão do texto, ela vem dessa postura, a postura das ideias. O que é postura? A colocação da conjunção no lugar certinho. E isso não pode esquecer nunca. Daí a gente vem para um exemplo. Perceba o que eu estava dizendo. Corri, mas cheguei atrasada, tá? Observe que eu tenho uma vírgula. As conjunções adversativas sempre vão vir precedidas de vírgula, tá? Lembre-se, toda vez que você usar o porém, né? O mas, o contudo, o todavia, coloque vírgula antes, tá bom? E aí, olha só, olha o que está acontecendo, corri, cheguei atrasada. Se a gente analisar, corri, chegaria no horário, mas aqui não é isso que está escrito. Então, observe a ideia contrária. Aqui, eu coloquei uma conjunção correta. Por quê? Porque essa informação discorda dessa informação. Então, aqui nós temos informações adversárias, né? Adversas. Então, só caberia uma conjunção adversativa. Professora, mas aí se eu não colocasse? Digamos que eu não sei dessa necessidade de colocar a conjunção no lugar certo. Eu sou aquele aluno que eu quero escrever. Eu olhei um texto, aparecia muito porquê. Vou botar porquê aqui. Observe que eu estou usando uma conjunção que tem um valor semântico para um outro contexto, não seria para esse. Olha como fica confuso. E eu, como leitora, vou ler e não vou entender o que você está tentando me dizer. Corri, eu estou explicando por que eu corri, porque cheguei atrasada. Não tem sentido. Como é que a pessoa corre, se adianta, deve chegar a tempo e chega atrasada? Quer dizer, eu estou explicando algo que não tem explicação. Eu estou explicando algo que não tem nexo. A pessoa que lê vai dizer, mas como assim? Ela correu porque ela queria chegar atrasada? Porque esse porquê aqui, ele está explicando, ele está justificando o motivo. Não tem como, né? Porque a gente vai para a lógica e vai ver. Correr é chegar no horário, é chegar antes dos outros. Estão percebendo? Então não caberia esse porquê. Aqui eu estou mostrando para vocês a importância da gente conhecer as conjunções aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas. Se eu não tenho esse domínio, nem eu vou usar elas no lugar correto e nem vou conseguir escrever bons textos. E a gente tem aí uma atividade que é uma resenha crítica e que ao final dessa aula, lá na descrição, eu vou indicar qual é o material que vocês vão ler e promover essa resenha crítica para mim. Tá certo? Então, aqui só cabe uma conjunção que tenha valor semântico de adversativa. Agora, observe como que eu fiz para descobrir. Analisei as duas orações. Professor, aí tem duas orações? Então, isso é um período composto? Claro. O verbo correr e o verbo chegar, né? E o verbo chegar. Então, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Logo, eu tenho um período composto. Se eu tenho um período composto, se eu tenho duas orações, eu preciso de um elemento de ligação aqui, que no caso é a conjunção. Tranquilo, meninos? Agora, observe, ó. Toda conjunção tem valor semântico. Toda conjunção vai chegar ali para ligar duas orações, mas carregando uma ideia. E é muito importante eu saber que ideia é essa simples, senão vai causar aquele erro quando eu coloquei o porquê. Tranquilinho? Então vamos lá. Por quê? Eu preciso entender o significado de porquê. Quando é que a gente usa o porquê? Quando a gente quer se explicar.
né? Quando a gente quer esclarecer, quando a gente quer justificar. Eu fiz isso porque isso, assim, assim. Eu cheguei agora porque eu estava fazendo isso, isso, isso. Então, esse porquê, ele tem esse valor semântico. Assim, dessa forma, né? Qual seria o valor semântico dessas expressões? Observe que isso aqui são conjunções. E eu preciso também fazer uma leitura de significado das conjunções. O que significa o termo assim? Ele entra para trazer uma conclusão. Porque subtende que antes desse termo, eu já coloquei tudo o que eu queria apresentar. Eu já apresentei alguns problemas, eu já apresentei algumas situações. Aí eu coloco assim, quer dizer, desse modo, como eu falei antes, nós poderemos chegar a tal resultado. Nós poderemos. Então, esse assim ele vem para fechar uma ideia e esclarecer. Dessa forma, tem essa mesma finalidade, né? Subtende que antes disso, eu já coloquei essa forma, né? Se eu estivesse falando, por exemplo, dos cuidados com o lixo, antes eu teria que ter colocado esses cuidados. Colocar esse lixo no saco plástico, fechar muito bem, vedar a boca do saco, acondicionar os lixos cortantes em um vasilhame ou um utensílio de madeira ou de papelão para evitar o corte de quem vai manipular esse lixo. Aí eu usava dessa forma, evita-se muitos acidentes e doenças causadas por esse mau acúmulo de lixo. Então, assim, dessa forma, a gente só usa no momento que quer concluir uma ideia. Contudo, porém, né? Diz assim, ó, fulana come muito, contudo, mantém o peso. Contudo, vem trazer uma ideia adversa à informação anterior. Por isso são conjunções adversativas. A gente só deve usar quando você quer chamar a atenção do leitor para o que eu falei anteriormente pode ter uma consequência diferente. Então, porém, mas, todavia, e precisa colocar isso. Ou, observe que tem uma reticências aqui, ó. Certo? Ora, já, nem, quer. São conjunções alternativas. Quando que a gente deve usar? Quando você apresenta no seu período composto duas situações de alternâncias, né? Ou você come, ou você fala. Ou você come, ou você fala. Elas vão ficar intercaladas na oração, por isso há reticências. E qual é a ideia aí? Qual o valor semântico dessas conjunções? Apresentar alternativas, apresentar duas diferentes situações. Olha como cada conjunção ela tem um lugar certo de ser colocada. É preciso que na hora da escrita eu atente para aquilo que eu quero dizer. Se eu não fizer esse pensamento, eu vou escrever meu texto todo o tempo, ou redundante, porque eu não vou sair do lugar, eu não vou saber o que eu quero dizer, eu vou ficar dando voltas, tá? Ou o texto vai ficar confuso, tá? E aí a gente vai dizer, não consegui entender o que você quis dizer. Reveja a sua escrita. Então é isso aqui que nos garante escrever bem um texto. Olha um exemplo aqui. Cheguei agora porque mamãe me atrasou. Observe o porquê aqui, que é uma conjunção explicativa. Então, eu deveria colocar somente uma conjunção explicativa? Sim, porque aqui, ó, consequência e aqui causa. O que causou o motivo de eu chegar atrasada? A mamãe ter me atrasado. E o que ocorreu? O que resultou nesse atraso? Eu cheguei atrasada, cheguei agora. Nesse contexto, quando alguém diz eu cheguei agora, é porque ela está tentando se justificar que o horário não era aquele, seria mais cedo. E ela só deu para chegar naquele momento que não é o momento certo. Olha quanta coisa a gente vai colocar para a conjunção. Então, conjunção não é um assuntozinho só para você assistir aula e fazer livro. A gente usa a conjunção o tempo inteiro.
Porque a gente precisa, eu acabei de usar, a gente usa o tempo inteiro, porque precisamos nos tornar claros na hora de escrever. A escrita, ela tem muita semelhança com a fala. Ela se diferencia, mas chega um momento que é igual. Qual é a igualdade de falar e escrever? É o se fazer entender. Eu preciso conversar com alguém e fazer com que ele me entenda. Assim como eu preciso escrever para alguém fazer com que ele me entenda. Então, as conjunções são as rainhas aí, tá? São as rainhas porque são elas que vão construir essas ideias e vão fazer com que o outro me entenda a partir do momento que eu escrevo. E assim, eu sempre digo para vocês nas aulas, não adianta a gente escrever e querer se justificar depois. Professora, eu escrevi isso, mas eu queria dizer. A conjunção ela vai ter que falar por si só. É a conjunção que carrega a minha intenção de fala. Então eu não vou escrever e depois eu vou bater na casa do sujeito para dizer, olha, está escrito isso, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, vocês já imaginaram uma pessoa escrever um livro e vender 3 milhões de cópias? Será que ela vai bater na casa de 3 milhões de pessoas para se fazer entender? Porque a escrita dela não foi capaz de conduzir a intenção comunicativa dela, isso não existe. Então, nossa aula de hoje é para chamar atenção para as conjunções nas orações, porque elas vão sempre estar construindo uma ideia dentro do texto. E eu preciso ver lá na resenha crítica de vocês as conjunções trazendo essa coesão para o texto. Tranquilo? Então, após assistir essas aulas, leiam a descrição lá no aplicativo, que eu vou estar colocando um exemplo de resenha para vocês seguirem. Vou indicar também qual é o material que vai ser resenhado e é a nossa próxima T, que é fechando o mês de abril, valendo essa nota. Beijo, até a próxima.